O Meteoro Brasil obteve acesso ao pedido de condenação do Bolsonaro emitido pelo Paulo Gonet, lá pela PGR. E a gente vai dar uma olhadinha aqui com vocês. Quem vai mostrar pra gente é o Pedro Zambarda, aqui no plantão do Meteoro. É, Pedro, rapaziada. quer dizer então que foi o quê? 43 anos que foi pedido? Não tá escrito isso no pedido, tá, gente? Isso aí é uma dedução a partir das possíveis condenações. Mas eu queria até ecoar o meu amigo e nosso colega, o Leandro Demore, de manhã, que ele falou: Meu Deus, pena que ele tem uma voz chata, mas o Paulo Gonet escreve muito bem. Tá bonito, assim, o pedido de condenação, a descrição dos crimes. Então, Sophie, se você puder colocar na tela, a gente tá aqui com o documento do Ministério Público Federal, Procuradoria-Geral da República. Eu não vou ler ele todo, evidentemente, porque ele tem, até no nosso grupo de redação, o pessoal surtou, tem 517 páginas, tá, gente? Eu não vou ler tudo isso aqui, mas nem se me É. obrigarem. Mas vamos para os pontos principais, né? Procurador-Geral da República vem à presença de Vossa Excelência em atenção ao despacho proferido em 27 de maio de 2025, apresentar as alegações finais nos termos que se seguem. O Ministério Público ofereceu denúncia contra. Aí vamos para os nominhos: Ailton Gonçalves Moraes de Barros, Alexandre Ramagem Rodrigues, Almir Ganier Santos, Anderson Gustavo Torres, Ângelo Martins de Nicole, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, general desde a militar desde a ditadura, Bernardo Romão Correia, Carlos César Moretson Rocha, Cleverson Magalhães, Estevan Caus Teófilo Gaspar de Oliveira, Fabrício Moreira de Barros, Felipe Garcia Martins Ferreira, Olavista, Fernando de Souza Oliveira, Giancarlo Gomes Rodrigues, Guilherme Marques de Almeida, Hélio Ferreira Lima, Jair Messias Bolsonaro, faço questão de falar bem claramente, Marcelo Araújo Bonnevet, Marcelo Costa Câmara, que é ajudante de ordens do Bolsonaro junto com o Cid, Márcio Nunes de Rezende Júnior, Mário Fernandes, o Kid Preto, Marília Ferreira de Alencar, Mauro César Barbosa Cid, Newton Diniz Rodrigues, Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho, o Paulinho Figueiredo Neto do Ditador, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Rafael Martins de Oliveira, Reginaldo Vieira de Abreu, Rodrigo Bezerra de Azevedo, Ronald Ferreira de Araújo Júnior, Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros, Silvinei Vasques, o cara que tentou evitar que você votasse no segundo turno, e o militar também, interventor do Rio de Janeiro na época do assassinato de Marielle Franco, Walter Souza Braga Neto, e Vladimir Matos Soares, pelos crimes de organização criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra patrimônio da União e com considerável prejuízo à vítima, e deteriorização do patrimônio tombado, observadas as regras do concurso de pessoas. Os denunciados foram divididos por grupos em diferentes peças acusatórias. Aí, Sof, como o Dr. Bruno ensina aqui no Meteoro, vamos direto para as conclusões, que lá tem um excelente resumo. Então a gente vai direto aqui para as conclusões, tratando aqui para vocês. Conclusão: diante dos fundamentos expostos, a Procuradoria-Geral aguarda, observadas as regras do concurso de pessoas, do concurso material, a condenação de Alexandre Ramagem Rodrigues pelos crimes de organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, Almir Garnier Santos, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deteriorização de patrimônio tombado, Anderson Gustavo Torres, organização criminosa, golpe de Estado. Vamos direto aqui para o Jair Bolsonaro pelos crimes de liderar essa organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado com dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deteriorização do patrimônio tombado. Mário César Barbosa, aí importante do Mauro Cid para a gente saber. Crime de organização criminosa, golpe de Estado, dano qualificado e com a incidência dos fatores favoráveis de regime de colaboração premiada nos termos acima sugeridos. Então, para a turma lá do Bolsonaro, que estava falando que a delação do Cid não valeria,
ela está valendo na sua integralidade, tá, gente? Tá? Os fatores favoráveis. A pena do Cid pode ser que seja menor do que as dos demais, tá, Sofia? Por conta disso. Mas ele também tá um pedido de condenação aqui. É evidente, gente, pedido da PGR não é sentença. Isso vai ser deliberado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Mas, assim, até pela disposição da primeira turma, esses caras vão ser condenados, Sofia. Não tem dúvida nenhuma. E é pena grande de 40 anos. Eu tava assistindo o corte de vocês agora há pouco. Eu não acho que o Bolsonaro vai parar na papuda, mas eu não consigo acreditar muito no que os colegas estão falando de prisão domiciliar, não. Eu acho que ele vai ficar no esqueminha do Lula. Cela especial e vai ficar preso, sim. 1 ano, 2 anos, 5 anos. Que é 43 anos, né, gente? 43 anos é bastante tempo. Então é disso que a gente tá falando. Considerando a idade dele, é prisão pro resto da vida. Sim. Com consequências devastadoras pra família, o que eu acho ótimo. Tá? Uhum. Então é disso aqui que a gente tá falando. Por isso que o Eduardo tá, ô Trump, salva o meu pai, porque ele tá vendo que tá vindo. E tá escrito aqui. Eu não tô nem inventando, gente. É a decisão do Paulo Gonet. Um homem que é importante a gente dizer. Homem de direita. Então é disso que tá colocado, tá? As provas abundam, a gente vai abordar isso mais no corte do Reinaldo Azevedo. E aí, quando a gente falar a respeito das penas, eu vou tirar minha tela agora um pouquinho. O G1 fez um resumo aqui das penas máximas e a gente traz aqui para vocês, ó. Penas máximas para crimes atribuídos a Bolsonaro podem levar a uma condenação de 43 anos. Primeira turma tornou o ex-presidente réu por tentativa de golpe de Estado, liderança de organização criminosa e 3 crimes. O colegiado vai decidir se absolve ou condena o político. Nessa hipótese, vai definir o tamanho da pena. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo a condenação do ex-presidente pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. Caso Bolsonaro seja condenado, as penas podem chegar a 43 anos de reclusão, segundo a legislação. Como é que a gente faz a dosimetria desses crimes? O G1 resume bem. Organização criminosa armada. Pena mínima, 3 anos. Pena máxima, 8 anos. Pode chegar a 17 anos de prisão com os agravantes. Sofia, ele vai ter os agravantes, tá? Eu tô avisando só. E nenhuma dessas penas vai ser mínima. Se for mínima, eu vou ficar surpreso. Pode ser que o voto do Fux, sei lá, tenha alguma coisa bizarra, mas os outros votos eu não acho que vai ser diferente, não. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático do Estado de Direito. 4 anos mínimo, 8 anos máximo. Golpe de Estado, que foi uma lei que ele sancionou. O Bolsonaro sancionou a lei que vai condená-lo. Golpe de Estado, 4 anos mínima pena, 12 anos a pena máxima. 12 anos. Só o golpe de Estado. Dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, 6 meses a 3 anos. Que é um crime que ele teve menos participação, mas ele aparece como mentor. E deteriorização do patrimônio tombado, 1 ano de pena mínima, 3 anos de pena máxima. Embora a pena máxima possa passar dos 40 anos, se Bolsonaro for condenado, ele não ficará todo esse tempo de prisão. Geralmente é 1/4, 1/6 da pena, mas ele cumpre em regime fechado, a menos que ele faça alguma coisa depois de ser preso. E aí pode ser que ele volte para o fechado, dependendo do devido processo. Então é isso, Sophie, ele tá ferrado, ele tá sendo enquadrado, a gente precisa colocar, é o líder, é o principal articulador, e o processo, eu falo do processo, tanto a denúncia da PGR, quanto como está constando nos autos, e como também foi feita a investigação da Polícia Federal com a geolocalização dos celulares, porque não dá para negar que os caras estiveram nos locais. Tem caso até, a Bruna vai trazer aqui num corte depois separado, de informação mentirosa que o Anderson Torres colocou no meio do processo, uma passagem que não era dele. E assim, a polícia tem tudo isso rastreado, gente. Tipo, eu vi no relatório, tem geolocalização do Bolsonaro no dia que ele fez a alteração na minuta do golpe. Que, por sinal, foi a última pergunta que foi feita ao Mauro Cid até sair essas alegações finais da PGR. Então eles estão no buraco sem saída, Sofia.
Não tem como. E não é. Eu estou tentando ir contra a minha tese. Tem uma colunista no UOL, que é uma ótima jornalista, que ela falou assim: lideranças, fontes em off, né? Lideranças estão dizendo que ele vai ir para uma domiciliar. Isso aí é bolsonarista cavando pauta no UOL, gente. Com todo respeito a profissional. Eu sei como as coisas funcionam. Eu passo, inclusive, informações pra galera aqui do Meteoro. O pessoal pega se quiser. Porque eu tenho minhas fontes também. Só que assim, no dado concreto da legislação, ele tá muito ferrado, Sofia. Tá muito ferrado. E outra, a imprensa tá expondo. Se ele não sofrer uma punição rigorosa, é um escândalo isso aqui. Isso aqui tá prevendo 43 anos, gente. Quem adiantou isso lá atrás foi o Kakai, que é o melhor criminalista brasileiro, a gente vai falar sobre ele no outro corte. E ele sabe sobre punição. Ele falou: olha, o Bolsonaro vai tomar de 30 a 40 anos, batata. Fizeram a conta das possíveis condenações, é 43 anos. É 43 anos. Isso aqui é o crime do século, gente. Eu acho que é o maior crime cometido por um presidente da República. Enquadrado pelo judiciário, claro. O de 64 não conseguiram. Tem essa, né? Tem essa. Mas queria te ouvir um pouco, Sophie. Não sei o que você acha. Tentei trazer informações em primeira mão aqui para vocês, o documento. Enfim, a gente leu até sem a mediação da Globo. A Globo eu só peguei para pegar o resumo mesmo, mas o documento bruto tá aqui. Cara, eu admito que estou positivamente surpresa, porque eu admito que eu fiquei com bastante medo com o fato do PGR ser o Gonê. Porque Também. O Gonê, gente, o Gonê, ele chegou perto de ser o PGR do Bolsonaro. Essa discussão aconteceu quando foi no final quem ficou foi o Aras, mas tinha uma pessoa do calibre de Bia Kicis fazendo campanha pelo Gonê. E o cara é um ultraconservador. Isso é um fato. Ele almoçou com Demóstenes, que é o advogado de um dos réus. Sabe? Então, assim, eu realmente fiquei com medo do que pudesse vir. Depois que veio a denúncia, ok, já acalmou um pouquinho esse medo, mas mesmo assim sempre fica aquilo, será? Então eu admito que eu fiquei positivamente surpresa. E eu concordo com você, provavelmente os agravantes serão colocados, especialmente considerando quem está julgando, né, a primeira turma, que o único ali que pode tentar dar uma passada de pano pro Bolsonaro é o Fux. Os outros, eu acho pouco provável que eles vão que eles vão tentar passar pano. E o julgamento, alinhados. exato. E o julgamento a tentativa de interferência do Trump provavelmente só vai piorar a situação do Bolsonaro. Por isso que o Eduardo tá: ô Trump, salva meu pai, Trump, ô Trump. Esse meme do Lula é maravilhoso. Eu acho que não tem muita saída, Sophie, sabe? Eu acho que já passou do limite do razoável. Eu acho que houve um esforço do Supremo Tribunal também de não fazer uma prisão preventiva, porque provavelmente enfraqueceria o processo. Acho que eles estão querendo conduzir até o final para o Bolsonaro não alegar perseguição, mesmo porque tem uma grande chance. Eu acho que a única hipótese de prenderem preventivamente se ele fosse flagrado tentando fugir. Aí pegariam ele. E eu acho que a defesa do Bolsonaro orientou ele a não fazer isso, tentando pleitear uma prisão domiciliar. Só que eu acho que não funcionou a tática, sabe? E aquele negócio também, Moraes, você pode ser meu vice, aquilo pegou muito mal, gente. Aquilo foi muito ridículo. Pegou mal, inclusive, entre eles, né? Você tá num processo, gente, assim, tem muito de discurso, tá? Mas assim, o Lula acertou no alvo quando ele fez aquela fala na audiência com o Moro. É óbvio que ele não tava querendo ser corajoso ali, ele só tava falando uma obviedade, mas assim, se o juiz tá sendo injusto, a história vai descobrir em algum momento. E foi o com que o Lula jogou. O Bolsonaro sabe que ele cometeu esses crimes. E o pior de tudo, eu acho que tem uma inteligência da Polícia Federal, da PGR, do Moraes, de terem prendido o Braga Neto preventivamente. Porque quem é o cérebro desse golpe é o Braga Neto, não é o Bolsonaro. O Bolsonaro, além de tudo, foi usado. Ele foi usado nesse processo todo. Ele é o trouxa. Porque quem estava fazendo isso é o alto comando.
pessoas ali que se arreganham toda hora quando querem, porque esses caras estão tentando fazer isso desde a eleição do Bolsonaro. Não é de agora esse negócio. Tem o Vilas Boas com aqueles tweets, a aliança dos militares com a Lava Jato. Então, assim, nada disso que eu tô falando, gente, é teoria da conspiração, tá? Inclusive com braços internacionais, com a Lava Jato indo pro FBI. Assistam a entrevista com a Natália da Agência Pública, que ela fala um pouco dessa cobertura que foi dentro da Vaza Jato. Assim, eles estão tentando isso faz tempo, e o Bolsonaro foi o trouxa da vez. Se ferrou, vai tomar 43 anos. Pra que isso nunca mais aconteça, eu espero. Porque, assim, se a gente também piscar muito, esse cara tentam de novo. Com certeza, e é por isso que essa condenação, ela tem que vir e tem que ser exemplar, sabe? Ai, meu Deus, punitivismo. Gente, desculpa, se não for feito, vai acontecer de novo. Deixa eu falar uma coisa. Pra militar golpista, tem muito pouco punitivismo no Brasil, tá? Eu diria quase que esse é o primeiro punitivismo que a gente vê na história do Brasil. Os militares deram golpe da República, os militares deram golpe com Vargas e perseguiram os comunistas. Os militares ficaram 21 anos no poder, dizendo que iam ficar só até tirar os comunistas do João Goulart. Então, assim, faltou muito punitivismo. Sobrou muita anistia pra essa cambada. Tá na hora de ir na raiz desses problemas. E tem que aproveitar Exato. agora que tá tendo essa. E que a gente tá dando risada dos vampetaços, dos memes. Mas assim, o Trump atacou o Brasil, tá, gente? Não é mole o que tá acontecendo. Esses caras têm que ser condenados por conta disso também. É isso aí. Ficamos por aqui, Pedro. Ficamos, acordei brabo hoje. Desculpa, gente. E tem algum dia que você não acorda bravo? Todos. É isso, gente. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não sai daí que já voltamos com mais notícias.